Irmãos, a paz de Jesus, eu estou aqui com muita alegria para apresentar uma irmã muito querida, Daniela, que é filha do Iegros, um dos pioneiros da renovação carismática, nosso irmão muito querido, pregador. E ela tem um testemunho maravilhoso sobre a história do seu pai e ela colocou em livro. E eu não sabia, né? Mas a Daniela é poetisa. Eu gostaria até que você, antes de mais nada, Daniela, apresentasse esses dois trabalhos que você participou, né? Então, Serginho, desde os 16 anos eu escrevo, né? Eu adoro escrever poesias e eu participei de vários concursos, dentre eles dois concursos que viraram livros, a antologia, que são as poesias mais bem destacadas, né, no concurso, e aí virou esse livro que é Amor, Razão de Viver, em 2003, e esse livro diário do escritor em 2004. 2003 e 2004. E aí você viveu uma história com o seu pai que você ama muito, que você já admirava, e você queria escrever uma história. Mas aconteceu uma surpresa no meio dessa história linda, maravilhosa, que foi a enfermidade, o Alzheimer, né? Inclusive o nome do livro. O nome do livro é Alzheimer, o mal que levou você de mim, lembranças de quem eu amo. E você começou a contar a vida do Iegros desde o começo, não tinha muito a ver com a enfermidade ainda, né? Eu comecei a contar sobre a história dele, mas na verdade o que me fez escrever foi a respeito da doença, porque nas redes sociais eu já havia escrevido várias coisas a respeito de papai, sobre o amor que eu tenho por ele, sobre a doença, né, em si. E aí o meu marido que me deu a ideia de estar escrevendo sobre esse livro. Você percebia nas redes sociais que isso estava fazendo bem para as pessoas? Isso, que estava emocionando, que tocava, né? Porque muita gente às vezes está passando por uma situação igual a minha, parecida, e eu queria testemunhar que a gente tem que tratar essa doença com leveza, porque se a gente tratar e a gente pode ficar tão doente quanto o enfermo do Alzheimer. Porque a família sofre muito também. Sim, né? Principalmente porque as pessoas não sabem nem identificar quando aparece o problema. Foi isso que aconteceu com você? Foi o que aconteceu conosco também, porque o papai, nós perdemos o meu irmão em 2009 em decorrência de insuficiência renal. O meu irmão era o mais velho, primogênito, e meu pai sempre foi muito ligado a ele, né? E meu pai, os últimos momentos do meu pai passou com ele. Então, gerou-se essa ideia de que tudo isso que o papai estava passando seria um trauma. Pela perda do filho. Pela perda do filho. Eu li o livro e eu percebo que você diz que os sintomas apareceram antes do seu irmão falecer. Exato. Na verdade... eu por estar mais próximo, porque minha irmã mora no interior, e o meu irmão também morava, ele era concursado, ele morava em Itaúba, né? Então eu vi assim, ele se perdendo, ele perdia uma chave, ele ia fazer alguma coisa, ele gostava de fazer, ele era muito natureba, né? Então ele fazia as batidas dele, e de repente eu vi ele na cozinha cuspindo, falei, pai, o que é isso, o senhor cuspindo? Ele falou assim, eu coloquei o palito do picolé dentro e agora eu bati junto a bebida, quer dizer... Fora do normal. Umas coisas assim que acontecia que eu me assustava, mas enfim, passou, né? A gente achava assim, uma bobeira, às vezes a gente faz, esquece o nome, né? Esquece, então foi passando. E a gente, a princípio, não achava que fosse nada assim patológico, né? E aí teve um momento que você foi pesquisar o que causa esquecimento nas pessoas, né? Eu comecei a pesquisar porque assim me preocupou bastante, né? Eu sou muito preocupada, eu preocupo com as pessoas que eu amo. Você percebeu, né? Que não estava normal. Não estava normal, e aí eu vi que poderia ser várias doenças, inclusive o Alzheimer. Mas eu guardei aquilo pra mim. Falei assim, não vou falar nada, porque... Aí veio a morte do seu irmão. Isso. Isso também foi dado como um motivo dele estar tão esquecido ou traumatizado. Na verdade, porque assim, papai, ele é uma pessoa muito fechada em casa. Apesar de ser aberto, né? Na igreja ele era
muito participativo e é ministro de Eucaristia, catequista, pregador né? Então ele era muito ativo na igreja. Mas em casa era normal ele ser calado? Em casa ele era calado, na família, né? Normalmente calado. Assim, ele se abria mais com minha mãe. Né? Os filhos era mais aquela coisa mais rígida e tal. Mas aí... Mas você acha que depois da morte do seu irmão houve um agravamento? Você sentiu assim que houve algo a mais? Isso, realmente aquilo ali mexeu muito com ele. Lógico que houveram outras situações também que endossaram isso, né? Essa desconfiança. Isso, essa desconfiança. Você acredita que quando se descobre cedo é importante? Isso, é muito importante, porque assim, quanto mais rápido você descobrir a respeito da doença do Alzheimer, é melhor a questão da independência, porque infelizmente é uma doença que não tem cura, mas se descobrir com antecedência, a pessoa tem uma questão de independência de locomoção, de se vestir, então tem um tempo maior, tem como se trabalhar isso, né? Essa doença leva a uma dependência quase que total. Total. Então quando você fala de independência, é dele conseguir se cuidar como de si indivíduo, isso, sozinho. Se vestir, se alimentar. E aí você sentiu que você poderia, com esse livro, ajudar as famílias a identificar mais cedo, no caso... A minha intenção é realmente essa. A princípio, eternizar, né, a história do meu pai, porque é um homem admirável, exemplar, que eu tenho muito orgulho. Uma história linda. Né? Mas também ajudar as pessoas, porque hoje em dia as pessoas estão vivendo mais e o Alzheimer é mais comum as pessoas terem, doença, né? Da idade. Né? Isso. E aí, apesar que o meu pai foi até cedo, né? E dizem que quanto mais cedo o Alzheimer, é mais devastador. É mais rápido, é mais sofrido. Ele apareceu com 62 anos, foi isso? Isso. 62. Até antes, né? Se for pensar assim. Enquanto não percebeu os sinais, né? Isso, é porque demora assim para dar o diagnóstico, né? Demora. No seu caso, você achou que foi rápido? No caso dele, ou não? Olha, como a gente... só eu que percebi, então... coisas da sua cabeça, depois que meu irmão faleceu, é emocional. Isso, eu acho que a gente acabou adiando. Então a minha intenção é essa, ajudar as pessoas para perceberem. Logo que acontecer uma situação dessa, procurar um médico e se informar e tentar procrastinar, né, essa independência. A ideia que a gente tem de Alzheimer, Daniela, é que é só um problema de memória. Então, perdeu a memória, não lembra, mas que levaria uma vida normal. Sim. E na verdade não. Parece que acontecem vários outros problemas físicos. Na verdade, é o que eu sempre falo e eu escrevi no livro isso, que o esquecimento é apenas a ponta do iceberg. Meu pai, ele tinha uma reserva de saúde, a gente sempre fala isso. Eu achava que se não fosse o Alzheimer, meu pai ia viver passado 100, enterrar todos nós. Sempre dizia isso. Esbanjava a saúde. Esbanjava a saúde. E o Alzheimer não, o Alzheimer ele foi no começo esquecendo, depois a memória, questão da fala, da deglutição, a locomoção, e aí vai esquecendo tudo. Vir até a posição do corpo dele fetal mesmo. Então precisa de todo um trabalho. A intenção desse livro é ajudar as famílias a cuidar dos seus entes, né, nesse caso. Isso. Que Deus abençoe. Amém. Né, Amém. O projeto desse livro. Eu gostaria que você falasse também da data do lançamento do livro, local. Sim. Será no dia 6 de abril, das 19 às 22 horas, no Cine Teatro Cuiabá. Lá vai estar sendo vendido o livro também. Vai estar sendo vendido e autografado. Amém. Então, eu estou convidando todos os irmãos da Renovação Carismática que conheceram Iegros. A gente está agora no momento de comemoração dos 50 anos da Renovação Carismática. E o Iegros faz parte da história da renovação em Cuiabá, do nascimento da renovação. E esse livro eu li em 2 dias, coisa rara, né? Eu não consigo ler o livro tão rápido. Mas você, Daniela, se escreveu com um ritmo tão bom, porque o livro, ele não tem um momento assim de perder o ritmo. Você vai lendo e vai se envolvendo, foi muito bem escrito. Embora a sua especialidade seja poesia, você escreveu muito bem o seu testemunho. Mas é uma história de amor poética. Que você viveu, né? Exato. Então, irmãos, eu acho que vai ser um momento de louvor a Deus. E essa cruz, esse calvário que a família toda passa, né, com essa doença,
é doído, mas no caso do Iegros, esse Calvário vai servir para ajudar outras famílias, vai gerar vida. Estamos já na Semana Santa, e a gente lembra que a cruz leva à ressurreição. Então que esse livro possa levar à ressurreição de muitas famílias, Daniela. Amém. Deus abençoe e que esse livro seja uma bênção para muitas vidas. Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau.